Olá, queridos amigos, está começando um novo trimestre e um novo tema. E o esboço da lição da Escola Sabatina dessa semana, nós falaremos sobre a crise nos céus. E como seres humanos, estamos acostumados a relações de causa e efeito. Uma das leis universais que foi destacada por Sócrates há mais de 2000 anos atrás, ele o chamou da lei da causalidade. E hoje nós conhecemos essa lei como a lei da causa e efeito. E esta lei mostra que para cada efeito em nossa vida, logicamente, há uma causa. Ou toda causa tem um efeito e esse efeito, sem dúvida, nós podemos ver no nosso dia a dia. Aqui na mesa nós temos umas peças de dominó e vou fazer uma prova agora se essa causa e efeito funciona direito em nosso diário viver. Aqui está. Caíram todas. A causa fez cair fez acontecer todo esse efeito que nós vimos aqui nessas peças de dominó. Mas o pecado não tem uma causa, simplesmente não há razão para o mal. Ele é irracional e absurdo. E Lucifer não podia justificar seus atos, especialmente por ser muito favorecido por Deus. Porém, de alguma forma, pelo abuso de seu livre-arbítrio, Lucifer se corrompeu e de portador de luz tornou-se em Satanás, o adversário conhecido na palavra de Deus. Embora não compreendamos muita coisa, devemos entender o suficiente para saber que devemos ter muito cuidado em relação ao sagrado dom do livre-arbítrio e da livre escolha. O foco da lição dessa semana é entender a origem do mal. E para termos uma melhor compreensão sobre a crise, especialmente que aconteceu no céu, precisamos entender a origem do mal e como essa guerra se instalou no céu. Agora vamos entrar, então, na parte da compreensão e enfatizar dois assuntos. Vocês podem ver aqui em sua lição de Escola Sabatina vários temas que nós temos estudado, mas nós vamos resumir isso em dois assuntos. Primeiro, a guerra começa no céu e, em segundo lugar, a guerra continua na terra. E vamos iniciar com a guerra que começou no céu, especificamente. Houve uma transformação misteriosa em aquele anjo poderoso que existiu nos céus. Peraí, pastor. Eu fiquei com uma dúvida. O senhor então está dizendo que Deus criou o diabo? Não, Diego. Deus criou um ser perfeito. Veja o que diz a Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 28, verso 14 e 15. Vamos ler. Eu te coloquei como um querubim da guarda. Estiveste sobre o monte santo de Deus, andaste no meio das pedras afogueadas. Que lindo, não? E o verso 15 diz, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fuiste criado, até que em ti se achou iniquidade. Uma transformação misteriosa. E Ellen White fala e diz claramente que pouco a pouco Lucifer vem a condescender com um desejo de exaltação própria. E o livro de Isaías 14, no verso 13, confirma um pouquinho mais essa situação. E diz, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no meu monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Que tremendo, né? Está aqui falando claramente como ele se transformou de um Lúcifer a ser um Satanás. Porque Deus não criou Satanás, Deus criou um ser perfeito e se transformou de uma forma misteriosa. Agora, Isaías capítulo 3 fala sobre as ambições de Lucifer. Em primeiro lugar, ele ansiava subir ao céu e exaltar a sua posição além dos anjos, como se diz na Bíblia, as estrelas de Deus. Em segundo lugar, ele queria se instalar como líder do concílio celestial no monte do testemunho. Isso está no verso 13. Em terceiro lugar, desejava estender essa autoridade que ele tinha até o céu, acima das mais altas nuvens, para substituir a Deus. Que terrível, não? Agora vamos a explicar um pouquinho mais sobre a segunda parte. Como foi essa transformação? Agora vamos falar um pouco sobre a guerra no céu. O capítulo 12
do livro de Apocalipse fala um pouquinho dessa verdade. Diz então, houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os anjos batalhavam também. Esta é uma guerra que aconteceu nos céus. Pastor, mas como é que foi essa guerra? Foi como a gente conhece hoje, com armas e tudo mais? Não, Diego. Foi uma guerra ideológica, realmente. Lucifer queria o poder e acusou a Deus de ser injusto. E Deus, por isso, não matou Lucifer imediatamente, mas permitiu que o mal se desenvolvesse para provar ao universo a natureza da rebelião de Satanás. A Bíblia trata do impacto espiritual dessa luta. Em primeiro lugar, 1/3 dos anjos de Deus perdeu seu lugar no céu. Eles escolheram se unir com o dragão na batalha contra Miguel e seus anjos. Essa luta é conhecida como a grande controvérsia entre o bem e o mal, e ainda continua agora. Deus colocou inimizade entre Satanás e o prometido descendente da mulher, que era Jesus. Isto é, sem dúvida, uma grande promessa, e essa nossa esperança na luta cósmica entre o bem e o mal. Nunca o diabo ganhou uma batalha, sempre foi Deus que ganhou todas as batalhas. Agora vamos entrar no segundo tópico de nossa parte da compreensão. Primeiro falamos, lembram vocês, guerra nos céus. Agora iremos estudar referente à batalha que continua na terra. Agora a batalha vai se concentrar na terra. E antes do pecado, Adão e Eva receberam 3 encomendas. Lembrem bem dessas 3 encomendas. Em primeiro lugar, a encomenda de que ele iria administrar o Éden. Isso está em Gênesis 2, 8 e 15. Em segundo lugar, Adão teria que cuidar de todas as criaturas nas águas, no céu e sobre todas as coisas que estão na terra. Ele iria cuidar disso. Em terceiro lugar, a terceira encomenda é que Adão daria nome a todas as criaturas. Com isso, se demonstrava claramente a condição de governante do mundo que foi conferida por Deus. Agora, quando Adão perdeu esse senhorio frente à árvore do conhecimento do bem e do mal, Satanás rapidamente se aproveitou desse vazio, passou a se chamar príncipe deste mundo, mas esse nunca foi o plano de Deus. O plano de Satanás não somente era destruir tudo o que Deus tinha criado, sino também frustrar o propósito de Deus para a raça humana. Ok, pastor, mas qual que era o propósito de Deus para a raça humana? Deus queria abençoar sua criação, Diego. Sempre foi esse o propósito de Deus para a criatura humana. Desde o início, Deus queria abençoar. E as promessas da Bíblia sempre eu quero abençoar. A ti te vou abençoar e através de ti vou abençoar as nações da terra. E o nascimento de Jesus em Belém era a única resposta possível a fim de reverter a maldição produzida pela rebelião. Era a única maneira possível de que todas as famílias da terra fossem realmente benditas. E por isso é que Deus sempre, desde o início, queria abençoar todas as famílias. Esse foi o propósito de Deus ao criar a raça humana. Agora vamos entrar na terceira parte do nosso esboço e veja comigo algumas aplicações que poderiam ser práticas na vida de cada um de nós. Em primeiro lugar, o primeiro ponto, embora não compreendamos muita coisa, devemos entender o suficiente para saber que devemos ter muito cuidado em relação ao sagrado dom do livre-arbítrio e da livre escolha. Todos nós temos essa liberdade, mas como vamos usar essa escolha, esse livre-arbítrio? É um ponto que nós temos que considerar para aplicar em nossas vidas. Segundo ponto que podemos aplicar, a inveja desempenhou um papel, uma parte fundamental na rebelião de Satanás contra Deus. Em sua experiência, a inveja tem causado algum dano em sua vida? Você lembra alguma coisa como a inveja realmente afetou seus relacionamentos ou sua relação com Deus? É interessante perceber que a história se repete, né, pastor? Os sentimentos que Satanás tinha no céu são os mesmos que a gente alimenta agora na nossa natureza depois de tantos séculos. Exatamente, Diego. Tudo o que aconteceu no passado se repete hoje na experiência de todos nós. Por isso é muito importante considerar essas lições
para aplicá-los em nosso dia a dia. Agora vamos encerrar nosso esboço com o produto final, nós chamamos de criatividade. Em que consiste a criatividade? A tarefa de casa, o que nós vamos fazer como resultado dessa lição. É verdade que Satanás foi derrotado no Calvário, mas o perigo ainda não passou. Quais são as coisas que você precisa deixar em sua vida? E o que te está impedindo de alcançar a vitória sobre o mal? Jesus afirma para todos nós e para todos seus seguidores, Mateus 28:20, uma linda declaração: eu estarei com vocês todos os dias. E por isso nós podemos ser vitoriosos, porque aquelas coisas que nos estão atrapando para o mal, Deus quer destruir. Você quer anotar isso em uma folha? Os alunos, todo mundo devia dizer: eu quero deixar essas coisas em nome de Jesus. Espero que o esboço desta semana te ajude a ter uma atitude diferente, seja um multiplicador para a sua classe. E que Deus te abençoe no estudo diário. Lembra, maná, cada dia, cada manhã. Isso vai fortalecer tua vida. Até logo. Essa é uma questão muito interessante. Por que fazemos perguntas? Algumas pessoas fazem perguntas porque querem saber a resposta.